Você já pensou no poder real de uma maldição? Uma força invisível, capaz de moldar destinos e assombrar gerações? Não só palavras, mas energia que se agarra a um lugar, envenenando-o por séculos. Uma sombra persistente que corrompe a própria terra. No coração de Edimburgo, existe Greyfriars Kirkyard, o cemitério mais assombrado da Escócia. Um lugar onde a história e o sobrenatural se entrelaçam de forma inseparável. À primeira vista, parece tranquilo. Lápides antigas, grama verde, árvores altas. Mas sob essa calma, dorme uma história sombria de perseguição e morte. Uma tapeçaria tecida com sofrimento e injustiça. O ar é pesado, carregado de ecos de sofrimento. Gritos silenciosos que ecoam através dos séculos. Cada pedra é testemunha de um passado que se recusa a ser enterrado. Segredos obscuros que anseiam por serem revelados, mas que permanecem presos entre as lápides. Não é só um cemitério, é um registro da crueldade humana. Um monumento sombrio à capacidade do homem de infligir dor. As histórias aqui não são de partidas pacíficas, mas de fins violentos e vidas interrompidas. Sonhos desfeitos e futuros roubados. Caminhar por Greyfriars é sentir um arrepio que não vem do vento, mas da história. Uma sensação de que você está sendo observado, julgado por olhos invisíveis. Sussurros parecem vir das folhas, ou talvez das almas que não encontraram paz. Presas em um ciclo eterno de sofrimento e arrependimento. A fama de Greyfriars cresceu de lendas locais para fenômeno global. Pessoas do mundo todo vêm buscar provas do desconhecido, atraídos pela promessa de um encontro com o além. Mas o que encontram é mais do que esperavam avisos de que alguns lugares não querem ser perturbados. Fronteiras que não devem ser cruzadas. Greyfriars é um lembrete de que certas histórias são reais. E que o véu entre os mundos é mais fino do que imaginamos. E que alguns espíritos não recebem bem os visitantes, especialmente aqueles que invadem seu descanso eterno. Você teria coragem de entrar? Far Out. Para entender Greyfriars, um dos cemitérios mais assombrados do mundo, é preciso voltar ao século XVII, mergulhar em um passado sombrio e turbulento. Era uma época de guerra religiosa na Escócia, onde a fé era testada e derramamento de sangue era comum. Os Covenanters, fervorosos defensores da fé presbiteriana, lutavam por suas crenças com unhas e dentes. Eles assinaram um pacto ali mesmo, em Greyfriars, um ato de desafio que os marcou como traidores aos olhos do rei. Sir George Mackenzie, um advogado implacável, ficou conhecido como o Mackenzie Sangrento, por sua brutalidade. Ele foi encarregado de esmagar a rebelião dos Covenanters, sem piedade. Ele transformou parte do cemitério em uma prisão a céu aberto, um local de sofrimento inimaginável, onde centenas de Covenanters morreram de fome, em condições desumanas. Frio, tortura e execução eram o cotidiano ali. Mackenzie virou um símbolo de opressão e crueldade, um nome temido por todos. Ironicamente, após sua morte, ele foi enterrado no mesmo cemitério que profanou, em um imponente mausoléu negro, construído para abrigar seus restos mortais. Um mausoléu que ainda assombra o local, emanando uma aura de mistério e terror. Por séculos, os moradores de Edimburgo sussurraram histórias sobre uma presença maligna, guardando seu túmulo, impedindo que seu espírito encontrasse a paz. Mas por muito tempo, eram só lendas. Contos para assustar crianças. Até que algo perturbou seu descanso eterno, despertando uma força sombria. O terror de Mackenzie parecia adormecido, mas latente, esperando o momento certo para se manifestar. E quando isso finalmente aconteceu, Greyfriars nunca mais foi o mesmo. A escuridão tomou conta do lugar. O passado sombrio não ficou enterrado, ele ressuscitou com fúria. O mausoléu tornou-se o epicentro do medo, o ponto de convergência de todas as energias negativas.
O legado de Mackenzie sobreviveu à sua morte, perpetuando o horror em Greyfriars. E a linha tênue entre história e assombração se apagou completamente, tornando-se uma só. Greyfriars virou palco de um terror que atravessa séculos, assombrando todos que ousam se aproximar. O que foi feito ali, as atrocidades cometidas, nunca foram perdoadas, permanecendo como uma ferida aberta. E o cemitério nunca esqueceu, guardando para sempre as memórias de dor e sofrimento. Em 1998, um homem sem teto, desesperado por um lugar para se proteger do frio cortante, invadiu o mausoléu negro de Mackenzie, buscando abrigo do clima inclemente. Sem saber do perigo que o aguardava, ele caiu numa câmara escura e fria, cheia de ossos antigos, e fugiu em pânico, aterrorizado com o que havia visto. Sem saber a consequência de seus atos, quebrou o selo do túmulo e libertou algo sombrio e adormecido por séculos. A partir daquela noite fatídica, a atmosfera de Greyfriars mudou para sempre. Visitantes e moradores locais sentiram um frio intenso e inexplicável. Cheiros estranhos e nauseantes pairavam no ar, e muitos juravam ouvir batidas e rosnados aterrorizantes vindos do interior do mausoléu. O medo era palpável e constante. A sensação de ser observado por algo invisível se tornou insuportável. Logo, os relatos de arranhões inexplicáveis, hematomas misteriosos e empurrões invisíveis se multiplicaram, deixando todos em estado de alerta. Pessoas desmaiavam frequentemente, tomadas por um pânico avassalador. O poltergeist de Mackenzie estava acordado, mais furioso do que nunca. As lendas sombrias se tornaram uma realidade aterradora. O terror e o medo se espalharam rapidamente por toda Edimburgo. O cemitério de Greyfriars nunca mais seria apenas um lugar de descanso eterno. Greyfriars agora era um campo de batalha constante e assustador entre vivos e mortos. O poltergeist de Mackenzie ganhou fama mundial, espalhando medo e fascínio. Centenas relataram ataques, cortes, queimaduras, arranhões, desmaios. O Conselho de Edimburgo fechou a área ao redor do túmulo, tentando conter o terror, mas a curiosidade só aumentou. Guias turísticos receberam permissão para entrar com precauções extremas, e os fenômenos continuaram. Visitantes saíam marcados, física e psicologicamente. O cemitério virou laboratório do paranormal, um foco de investigação, estudado em livros e documentários. Até os guias eram atacados. O medo era constante. Não era mais se algo aconteceria, mas com quem? O ódio de Mackenzie parecia eterno, transformando Greyfriars em cicatriz viva de terror. O passado sangrento se manifestava noite após noite. O cemitério deixou de ser apenas história, virou ameaça real, e a energia sombria de Mackenzie continuava a reinar, implacável. Mas Greyfriars não é só terror e histórias de arrepiar. Há também contos de lealdade e amor incondicional que ecoam através dos séculos. No século XIX, um cãozinho de rua, um Skye Terrier chamado Bob, se recusou terminantemente a abandonar o túmulo de seu dono, o guarda noturno John Gray. Por 14 longos anos, Bob guardou fielmente o local, enfrentando o frio e a chuva, tornando-se um eterno símbolo de lealdade e devoção. A cidade de Edimburgo o adotou como um filho, e sua história extraordinária rapidamente virou lenda. Bob foi finalmente enterrado perto de seu amado dono, e hoje, uma estátua de bronze homenageia para sempre sua inabalável devoção. Visitantes do mundo todo vêm tocar o focinho da estátua, na esperança de que Bob lhes traga sorte. O espírito de Bob oferece um raio de esperança e fé diante da mais profunda escuridão. Greyfriars é um lugar de extremos, um palco onde a vida e a morte dançam juntas. Terror e ternura, ódio e amor. Ele nos força a encarar nossos próprios medos mais profundos, mas também os nossos mais belos afetos. Você teria a coragem de visitá-lo? Andaria por seus caminhos sombrios à noite,
Sentindo o peso esmagador da história em cada passo? Ouviria atentamente os sussurros fantasmagóricos do passado e os lamentos do famigerado Blood Mackenzie? A escolha final é sua. Muito obrigado por ouvir. Quem sabe encontremos por lá, vagando entre as sombras sinistras e as lendas assombrosas.